Tem 8 delegações, 6 sedes e 16 jogos. Então, ela é um campo de teste, mas de menor vulto, né? E já a Copa do Mundo, 32 delegações, 12 sedes e 64 jogos. Para os senhores terem ideia, lá na Inglaterra foram 5 milhões de pessoas. 5 milhões, é o Rio de Janeiro todo. Então, 5 milhões, não são 5 milhões chegando e saindo do Brasil. São 5 milhões indo ver o jogo do país deles, voltando para assistir outro jogo, vendo a final. Então, assim, deslocamentos constantes e às vezes indo visitar Cataratas, que é conhecido, Rio de Janeiro. Então, imaginem só vocês, 5 milhões de pessoas a mais nesse giro. Então, realmente, o desafio ele é muito grande, mas, pelo menos no DCEA, vem se preparando para bem atender essa demanda, mas sei que será um objetivo complexo. Outros projetos de menor vulto, mas que estão também lá já em andamento, a Carta Visual do Rio, como fizemos em São Paulo, mudaremos tudo no Rio, uma estação militar na Escola Especialista, lá em Guará, para atendimento da aviação militar, melhorias nas informações do Rotaer e do IP Brasil. Sei que os senhores têm reclamações a respeito disso, e a gente tem interagido com os aeroportos para trazer um feedback de checagem constante dessas publicações para a gente melhorar. Tá? E também NOTANs, quantidade de NOTANs, que muitas coisas acabam sendo legisladas por NOTAN, mas, pelo menos a minha orientação, o meu trabalho dia a dia lá é para a gente procurar amenizar essa quantidade. Não é fácil, com todas essas modificações que vem ocorrendo. Então, pessoal, de projetos, é isso aí. Agora, falar rapidamente do nosso calendário para o ano que vem. Então, temos, começando com o recebimento da Torre Nova em janeiro, fevereiro, recebimento do novo APP Rio, depois, operação do Sagitário ali, fevereiro, março. Posteriormente, grandes eventos, Copa das Confederações de Jornada Mundial de Juventude, junto com a alta temporada ali de férias, que você tem uma demanda muito, oscila muito, então não é tão previsível e às vezes dá problema. Na sequência, previsto o PBN, que pode vir aqui em outubro, como ele pode, como o próprio, acho que vocês tiveram a palestra do Bertolino, que sabe muito bem de PBN, ele deve ter passado que essa data não é tão firme aqui. Depende um pouco da certificação das aeronaves. Se tiver uma porcentagem pequena de aeronaves certificadas, isso vem mais para o mal do que para bem, porque a maioria vai cumprir fora do PBN e tem que ficar vetorando as aeronaves. Então, essa data ela não está fechada. Eu, particularmente, preferiria depois da Copa para a coisa ficar, para a mudança ocorrer de uma forma mais tranquila, porque pelo menos todos os controladores já estão treinados do módulo correto, que é o que está acontecendo hoje, para atender uma demanda maior. E não gerar uma mudança para eles terem que se adaptar à mudança e também criar essa nova demanda. Né? Mas isso aí é uma coisa que ainda não está 100% definida. Temos também aqui Rock in Rio, Fórmula 1, vocês percebem também que gera demanda de tráfego e demanda de atendimento para que a gente consiga manter tanto o Rio quanto São Paulo dentro da segurança de quem está voando, não bater em nenhum helicóptero que está seguindo lá para o Rock in Rio, voltando, ou para a Fórmula 1. Para 2014, temos aqui os treinamentos da Copa e a Copa em si, que realmente é um dos maiores desafios nossos nesses próximos 2 anos. E posteriormente aqui eu já coloquei até uma revisão da Carta Visual de São Paulo, para a gente cada vez melhorar mais e atender melhor ao público que voa visual. Então, pessoal, de treinamento, de planejamento de 2013 2014 é isso. E aqui eu coloquei também já algumas ações para o planejamento de 2016. Dinheiro para isso aqui eu já pedi. Eu já tenho lá no DCE, já foi o meu planejamento de custos baseado na Rio+20. Então, assim, nada, você falar, mas Major, como é que você fez? Já está pensando em vida? Quanto que vai ser? Como que vai? Eu olhei o que eu fiz na Rio+20 e trabalhei com uma estatística de maior espaço, tudo. Coloquei algo que pode ou não atender, dependendo. Mas isso, o interessante, como eu falei, é você planejar e ir replanejando para atender. O problema é não colocar essa demanda, depois eu preciso de 300 mil reais, 200 mil reais para apoiar e não tenho. Tá? Então, eu acho que o caminho que a DO tem trilhado é o planejamento e gostaria de passar isso para vocês que também
nas empresas, no aeroclube, no trabalho de vocês, procurem olhar para frente. E às vezes o chinês olha até 2030, acho que a gente não consegue olhar até 2030. Algumas pessoas sim, pensando numa casa, em alguns objetivos de maior porte, mas pelo menos um quinquenal, aí 5 anos, eu acho que ele é importante para um crescimento mais organizado, mais ordenado. Desafios, alguns que eu considero: privatização de Guarulhos e Campinas. Eu espero que eles consigam melhorar a infraestrutura e a gente também atender com o tráfego da forma que melhor atenda, mais bem atenda essa demanda nova. Terceira pista de Campinas, algumas coisas nesse sentido. Processos organizacionais ainda já mudou muita coisa, mas a gente tem muito a melhorar. Não é fácil nem numa empresa mudar processo organizacional, quanto mais no órgão público. Então isso também é uma coisa que a gente está fazendo com muito esforço pessoal do efetivo nosso da DO, Divisão de Operações. Atendimento à demanda dos grandes eventos, como eu bem falei, não me parece um objetivo muito simples. E principalmente também, desculpe o pessoal da Infraero, mas a parte da infraestrutura, porque ela não vem do dia para a noite. Ninguém cria um pátio com necessidade de licitação, dinheiro, tudo. A coisa não funciona assim tão simples, né? Então também não acho que é só vontade. Às vezes também alguns outros óbices acontecem nesse caminho. E eu acho interessante trabalhar sempre com criatividade, sempre com interação, sinergia, para vencermos juntos essa batalha. Pessoal, eu acho que o objetivo foi atingido. Passei um pouquinho da divisão de operações. Eu espero que quem critique o nosso trabalho entenda algumas coisas, entenda que eu acabei de sair de 24 horas de trabalho, estou aqui, estou pegando um avião de volta para o Rio para trabalhar numa outra reunião a respeito da Rádio Angra, se a gente vai atender ou não os voos indo para Angra, e no meio disso eu estou no serviço de 24 horas também, amanhã, então para vocês verem, eu vou ficar, amanhã eu já começo, 8 da manhã, eu vou até 8 da manhã de sexta, no meio disso eu tenho que ir para uma reunião e depois eu volto para São Paulo. Então, o trabalho não é tão simples como algumas pessoas às vezes me questionam. Eu acho que tudo anda do dia para a noite sem esforço de ninguém. Tá? Eu agradeço a todos pela paciência e espero que tenha atendido algumas dúvidas e perguntaria, principalmente o pessoal que voa, se tem alguma colocação, alguma dúvida a respeito do trabalho nosso. Entendeu? Tem alguém com o microfone? Não? Isso nós temos, para vocês terem uma ideia, hoje, no ICEA, em São José, nós temos no ICEA uma área de treinamento muito grande, para o pessoal da área de controle de espaço aéreo. O Brasil, só até falar uma outra coisa, pessoal. O Brasil, a estrutura de espaço aéreo do Brasil, ela não se compara com nada do resto da América Latina, com nada na África, e ela está muito mais próxima dos Estados Unidos que a Europa. Tá? Por exemplo, eu venho na África, você não tem radar em lugar nenhum. O teu transponder fica mandando sinal e não pisca em momento nenhum, não responde. Eu vi piscar lá 2, 3 vezes, que é a África do Sul, Marrocos, Egito, ali, aquela parte do norte. Então, eles não têm radar. Para quem fala, nossa, o Brasil está com um buraquinho ali. O resto do mundo não tem nada, pessoal. Não tem nada. Então, assim, esse centro que a gente tem treinamento também é excelente. Tá? Lógico, ele tem até, a demanda dele hoje anda bem alta. Até para infraero, eu sei que a infraero às vezes tem um pouco de dificuldade de ocupar os nossos centros, mas para a FAB tem atendido bem. Tá? Então, é um grande centro hoje. A gente está treinando os pilotos, quem estará do outro lado lá, voando os aviões para atrapalhar o controlador. Então, essas pessoas vão ficar 5 semanas lá no ICEA treinando o voo. Como que eles simularão panes, o que eles vão desligar para o controlador para atrapalhar a vida dele. Então, isso, eu já fui no ICEA há 1 mês e meio atrás, todo o DCS juntou para traçar quantos seriam os tempos, quem poderia atender que data, a gente encaixou todos os órgãos, a gente criou como seria esse treinamento. O CGNA Bertolino foi uma das pessoas que capitaneou isso aí, eu capitaneei por São Paulo. Então, a coisa ela vem já bem planejada. E aí, no dia a dia lá, ele vai estar numa console do que ele opera aqui em São Paulo, só que lá no ICEA com tudo
tudo simulado. Com o movimento de aviões acontecendo, ele comunicando com o piloto que está lá, que está sendo treinado hoje, e os problemas todos acontecendo, e ele tem que resolver. E o instrutor olhando lá e avaliando essa pessoa. Era essa a sua dúvida? Eu não sei se... Por simulador, igual, no simulador igual acontece, na mesma plataforma, tudo igual que acontece no dia a dia nosso. Pessoal, alguém teria mais alguma coisa? Alguma dúvida? Eu li algo essa semana sobre que o Guarulhos teria testado a operação simultânea nas pistas. Então, esse processo, o projeto ATC, eu nem coloquei aqui o ATC, a gente participa, até o Capitão Bauer, é uma pessoa de ligação nossa, ele é um projeto que ele não é simples, tá? Esse tipo de operação não é simples, ela não é simultânea, ela vai autorizar, a gente mudou a 112 para poder sair, ele autoriza visual, ele muda para outra pista, você diminui a separação, mas ainda não é nada simultâneo. Isso não está acontecendo. Essa informação, tanto que você olhar essa reportagem, não tem ninguém que falou. Se vocês olharem quem falou o que ali, elas são palavras ao vento. As palavras ao vento que eu digo, não houve nenhuma autoridade que respondeu por aquilo, e não foi o SRPV. Agora, nós participamos, o projeto está em andamento, só que ele não é simultâneo, ele vai ajudar, ele vai dar mais fluxo, algumas alterações estão sendo feitas, os controladores foram treinados, as empresas aéreas também devem entender o funcionamento, não é tão simples, que envolve empresas aéreas do exterior que não são todas que entendem. Então, o Paulo Paduan, que é um piloto da TAM, que está capitaneando esse projeto, já vem de uns 3 anos atrás, e hoje ele tomou um corpo maior e ele conhece um apoio nosso. Mas, eu diria, eu não sei te falar prazo, e também porque ele é muito complexo, a parte operacional dele. Mas, acredito que isso vingue, não sei, ano que vem, ou 2014, isso aconteça. Tá? E agora, não posso te falar tão mais a fundo em termos de prazo, nada, porque ele é muito complexo. Desculpa não te responder, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Então, agradeço, daqui a pouco eu volto. Obrigado, pessoal.